abençoados de Deus, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. O meu nome é Aldair. Vamos juntos? Olha o tema de hoje. Jesus deu a chave a Pedro. Hoje a gente vai fazer uma leitura que está em Mateus, no capítulo de número 16, no versículo de número 19, mas a gente vai ler outros versículos para a gente entrar um pouquinho no contexto, para a gente estar entendendo o que está acontecendo aqui. Olha, leia comigo, Mateus 16, versículo 19. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então aqui, Jesus está falando com o apóstolo Pedro. Jesus está falando para Pedro em dar para ele a chave, onde Pedro então iria estar ligando. E o que Pedro ligasse na terra seria ligado nos céus. E o que Pedro desligasse na terra seria desligado no céu. Nós vamos estar crescendo desse entendimento hoje, mas para isso vamos ler o contexto. O que levou Jesus, aqui neste momento, a passar a chave para Pedro, onde que Pedro estaria ligando as coisas. Vamos ler o contexto para a gente entender a história aqui que veio rolando, que veio acontecendo, para a gente então entender melhor esse versículo 19, para a gente entender qual o real motivo que Jesus então deu a Pedro a chave. Olha, chegando Jesus, nós estamos voltando aqui no versículo de número 13, leia comigo. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Então Jesus lança aqui uma pergunta para os apóstolos. O que o povo aí está falando que o Filho do Homem é? Jesus está perguntando sobre ele mesmo. O que as pessoas estão falando sobre mim? É o que Jesus está perguntando para os apóstolos. E eles responderam, versículo 14. E eles responderam: alguns dizem que é o João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. O povo, então, os judeus, não estavam acreditando que Jesus de Nazaré era o Messias, era o Filho de Deus. O povo imaginava que ele deveria ser mais um profeta, usado por Deus e movido ali pelo espírito de um daqueles homens que já havia falecido. Inclusive aqui neste momento, o João Batista já havia falecido. Então o povo está dizendo, deve ser um desses aí que está dando essa força para Jesus. Mas eles não entendiam que ele era o Cristo, que ele era o Messias. Vamos acompanhando o texto. No versículo de número 15, Jesus então pergunta aos apóstolos: e vocês? Quer dizer, Jesus perguntou primeiro para os apóstolos o que o povo estava falando sobre ele. E neste momento aqui no versículo de número 15, Jesus agora lança a mesma pergunta que ele fez ali então para os apóstolos, perguntando o que o povo estava falando sobre ele, quem que o povo achava que ele era. Jesus agora vira para os apóstolos e pergunta para os apóstolos: e vocês? Quem vocês acham que sou eu? Jesus então está perguntando isso, olha, no versículo 15. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa maravilhosa. Pedro, sempre impetuoso, Pedro sempre ali decidido, a perguntar, a responder, sempre ali mais próximo de Jesus e tendo ali a resposta de imediato. Pedro então teve ali uma resposta definitiva. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. O que está acontecendo aqui?
Aqui é algo maravilhoso, né, que está acontecendo aqui dentro desse trecho da história que aconteceu ali com Jesus e com os apóstolos. Jesus, então, ao perguntar para os apóstolos o que o povo estava falando sobre ele, a resposta que Jesus teve, como nós acabamos de ler, é que o povo estava imaginando que seria Elias, que seria João Batista, né, que seria um dos profetas, que poderia estar ali dando aquela força para Jesus, né, estar realizando aqueles milagres, aqueles prodígios. Mas o apóstolo Pedro, ao ser interrogado por Jesus, quem ele achava que ele era, Pedro não pensou duas vezes. Pedro então teve uma resposta de imediato. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então complementa aqui, né, respondendo para Pedro, dizendo a ele que não foi da carne nem do sangue que ele teve aquela resposta. Aquilo não veio do ser de Pedro, do coração, da mente de Pedro. Não foi o próprio Pedro que produziu esta resposta dentro dele. Jesus está dizendo que esta resposta que Pedro teve, dizendo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso na verdade foi uma revelação que o apóstolo Pedro recebeu do próprio Criador. O próprio Criador revelou a Pedro, dizendo: este homem aí, por mais que ele é simples, por mais que ele chega aí às vezes montado num jumentinho, mas ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Cristo. Esta resposta, onde que diz que ele é o Cristo, quer dizer que ele é o Messias, que ele é ungido. A palavra Cristo significa isto, ungido, Messias, porque os profetas vinham profetizando a chegada de um Messias em Israel. Os profetas profetizavam a chegada de Jesus, a chegada do Cristo de Deus. E quando então Jesus faz esta pergunta, Pedro tem esta resposta. Enquanto muitas pessoas estavam em dúvida, enquanto muitas pessoas não tinham a convicção, não conseguiam enxergar, apesar das maravilhas, dos milagres que Jesus já estava realizando, as pessoas não conseguiam imaginar que ali estava diante deles o Filho de Deus, que estava ali o Messias que eles tanto esperavam, o Messias que os profetas profetizavam. Mas Pedro, por revelação, aqui a gente começa a entender, meus queridos e meus amados irmãos, o que é evangelho, o que é boa notícia. Evangelho é boa notícia. E este evangelho que Jesus veio trazer, ele, na verdade, ele não é ensinado, ele é revelado. Você vê que a própria resposta de Pedro aqui não foi que alguém ensinou isso para Pedro, não foi que Pedro produziu isso dentro dele mesmo, mas isso foi revelado a Pedro. As boas notícias que Jesus veio trazer são por revelação, e quem revela é o Criador. Então aqui nós estamos diante do evangelho da circuncisão. Nós estamos aqui no momento que ainda Jesus não tinha morrido, ressuscitado ao terceiro dia. Nós estamos aqui onde que Jesus está escolhendo os apóstolos, Jesus está realizando grandes milagres, mas Jesus está aqui fazendo uma pergunta, e o apóstolo Pedro tendo uma revelação do próprio Criador. Nós vamos crescendo nesse entendimento através das nossas leituras. Mas para a gente aqui estar adquirindo um conhecimento melhor do que está dizendo no versículo 19, quando Jesus passa para Pedro a chave do reino dos céus, para Pedro ligar, o que ele ligasse ali na terra estaria ligado nesse reino, no reino dos céus. Nós precisamos continuar a leitura. Por isso vamos então no versículo de número 17. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Foi por revelação. Isto é algo maravilhoso. A gente precisa entender que as coisas de Deus não tem como você ensinar. Eu estou aqui lendo, né, o foco do nosso canal é o Evangelho da Graça de Deus. Mas eu não estou aqui ensinando a você. Eu estou aqui lendo o Evangelho da Graça de Deus. Porque o Evangelho, ele está todo escrito aqui. O Evangelho, tanto da circuncisão
que a gente encontra ele em Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós encontramos também o evangelho da circuncisão em Atos dos Apóstolos, inclusive na pregação de Pedro. Mas nós temos também aqui algo maravilhoso, que é o evangelho do Cristo ressuscitado. É o evangelho da graça de Deus. E este evangelho, nós encontramos ele de Romanos a Hebreus, dentro das cartas de Paulo. Ali está as conquistas de Jesus, que ele conquistou na cruz, e as revelações que o Cristo ressuscitado revelou para Paulo. Como, do mesmo jeito que aqui nessa leitura que nós estamos fazendo hoje, o Criador está revelando as boas notícias, que o Criador está revelando a boa notícia a Pedro, dizendo que Jesus de Nazaré é o Cristo, é o Messias, era o Filho dele. Dessa mesma forma, o Espírito Santo revelou a Paulo, através do Cristo ressuscitado. Teve uma revelação para Paulo do Evangelho da graça de Deus. E essas revelações e as conquistas estão nas cartas de Paulo. Nós precisamos ler as cartas de Paulo, que está de Romanos a Hebreus. Ali está as maravilhas que Jesus conquistou na cruz, que serve tanto para mim como para você. As conquistas e as revelações da graça de Deus. Olha, e a gente continuando no versículo 18, a gente vendo aqui então um momento exato que Pedro diz, que Pedro tem uma resposta vinda não dele. O próprio Jesus diz, essa resposta, Pedro, não veio de você, da sua carne, do seu sangue. Essa resposta não veio da sua mente, não veio do seu coração. Essa resposta veio do meu Pai, do Criador, que está nos céus. Pedro, então, ao dizer que Jesus era o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Messias que ele esperava, isso então mexeu tanto com Jesus. E Jesus então tem uma resposta para Pedro dizendo, isto não foi você, Pedro, que produziu, isto foi revelado a você. E por esse motivo, por Jesus ali estar diante de um homem, por mais que era simples, um homem humilde, mas um homem ali com o coração aberto para abraçar o Messias, para conhecer a graça, o Cristo. Então, Pedro recebe a graça de ter a chave para ligar tanto as coisas que ele ligasse, seria ligado na terra, seria ligado no céu. Mas o que fosse desligado na terra, seria desligado no céu. Ao decorrer dos nossos estudos, nós vamos estar entendendo claramente o que é que Pedro ligava e o que é que Pedro desligava. Nós vamos entender isso também. Mas hoje nós estamos entendendo aqui o momento que Pedro, então, ao ter essa revelação maravilhosa, onde que diz que o Jesus de Nazaré era o Cristo, o próprio Jesus, então, finaliza este momento histórico maravilhoso aqui, dando a chave para Pedro. Porque acontece assim, olha, no versículo 18. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades. Aqui está a porta do Hades. Tem tradução que está a porta do inferno. Nós vamos estar entendendo esse assunto, né? Em breve nós vamos estar trazendo assuntos aqui no canal. Hoje a gente vai estar focado mais aqui nessa questão da chave que foi passada para Pedro. Mas em breve nós vamos estar trazendo assunto sobre essa questão aqui de Hades, de inferno. Nós vamos estar trazendo assunto. Olha, e eu digo a você, você que não se inscreveu no canal, não perca mais tempo. Se inscreve no canal hoje mesmo, porque nós vamos estar trazendo assunto aqui muito, mas muito interessante mesmo. Inclusive sobre essa questão de inferno, de Hades. É assunto que vai trazer uma paz para o nosso espírito. Por isso eu digo a você, se inscreve. Olha, Jesus então diz assim, eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Olha, voltando aqui no versículo de número 18, aqui diz assim, eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que dá para a gente entender aqui? Nós precisamos respeitar o texto, né, que a gente acaba de ler. A gente vê então
dentro desse texto que foi feita uma pergunta para os apóstolos. E foi feita uma pergunta a qual eles responderam o que o povo dizia sobre Jesus e o que eles também diziam, o que eles pensavam sobre Jesus. E a resposta de Pedro foi uma revelação que ele teve do Criador. Quando ele diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus, quando chega aqui neste momento, no versículo de número 18, Jesus diz então, olha, eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, Jesus quis dizer, você é Pedro, porque Pedro, a palavra Pedro, ela significa, ela quer dizer pedra, e é como se Pedro fosse uma pedra pequena, mas sobre esta pedra, eu consigo ver, é como se Jesus estivesse fazendo assim, Jesus está mostrando para Pedro, tu és Pedro, tu és uma pedra pequena, mas sobre esta pedra, eu creio que Jesus apontou para ele, Jesus quis dizer, sobre esta pedra, que é a rocha principal, que era Jesus, sobre a rocha, sobre eu, sobre o que você está dizendo, que eu sou Cristo, sobre esta revelação, Pedro, é que eu estou fundando a minha igreja. A igreja de Cristo, ela foi fundada através de vidas, de pessoas, e Pedro se tornou então ali a pedra, por mais que fosse uma pedra pequena, mas se tornou uma pedra viva, a qual ali naquele momento estava declarando que Jesus de Nazaré era o Cristo, era o Messias que eles profetizavam. Em cima desta pedra, em cima desta fé, em cima desta resposta, em cima desse pensamento, em cima desse entendimento, em cima desta revelação que o apóstolo Pedro teve, é que a igreja de Cristo estava sendo fundada. Então Pedro se tornou ali uma pessoa que foi dado a ele a chave para ele ligar as coisas da terra, ser ligada no reino dos céus. Lembrando que Jesus, tanto João Batista como Jesus, já vinha ali anunciando a chegada do reino de Deus, a chegada do reino dos céus. Exatamente. E este reino que Jesus anunciava que estava chegando, precisava então de ter uma chave para ligar as pessoas daqui da terra para entrar neste reino, para participar desse reino dos céus. E Pedro, ao dizer que Jesus era o Cristo, sobre esta palavra de Pedro, sobre esta revelação que Pedro teve, sobre esta fé, sobre este momento que Pedro declara que Jesus era o Cristo, Jesus então ali acaba de ver que Pedro, ele era digno de ter então a chave, e esta chave não é uma chave material, não é uma chave literal, esta chave é o entendimento de Pedro, é a palavra que foi revelada a Pedro, é o evangelho da circuncisão que foi dado a Pedro, onde que este evangelho era para Pedro dizer, através da revelação que ele entendeu, que ele recebeu do próprio Criador, este evangelho dizia que Jesus de Nazaré era o Messias que os profetas profetizavam. Esta é a chave. Pedro então ia começar então a usar essa chave. Não é uma chave material, não é uma chave que abre uma porta de uma casa ou a porta de um carro. Esta chave era as revelações do evangelho da circuncisão. Eram as revelações que o apóstolo Pedro já estava ali iniciando, já estava recebendo diretamente do próprio Criador. Jesus estaria então pregando, ensinando a Pedro o evangelho da circuncisão. E Jesus ia estar passando, Jesus então ia estar falando, ia estar pregando sobre o evangelho da circuncisão. E Pedro ia estar recebendo as revelações, ele está recebendo a chave, para quando ele então começasse a falar do evangelho da circuncisão, as pessoas, aqueles judeus que ouvissem o evangelho da circuncisão, que ouvissem o evangelho que Pedro estaria pregando, eles estariam então sendo ligados na terra, sendo ligados no reino dos céus. Eles estariam tendo uma mudança, uma transformação na mente. Isso é algo maravilhoso. Esta é a chave, o evangelho que foi dado a Pedro, o evangelho, as revelações de Jesus que foi passado para Pedro. Jesus veio trazer um evangelho, Jesus veio trazer as boas novas, veio trazer as boas notícias, e foi dado a Pedro por revelação. Olha, nós vamos estar encerrando,
quero dizer para vocês que é uma felicidade muito grande poder estar aqui, na tela aí do seu celular, na tela do seu computador, participando aí junto com vocês. Eu aqui lendo as escrituras, vocês aí assistindo os vídeos. Quero pedir a você, se você gostou dessa mensagem, dar um like. Não esquece, dar um like, porque é muito importante para o YouTube entender que o vídeo, que o tema foi de grande valor para você e que pode ajudar outras pessoas, que gostariam de estar lendo, de estar ouvindo, de estar entendendo um pouco do Evangelho. E nós estamos aqui. Não que a gente sabe tudo, não que a gente é dono da verdade. Nós somos todos iguais, nós estamos todos no mesmo nível, nós estamos em busca de um conhecimento. Mas como o amor é muito grande, como é muito bom a gente aprender, conhecer, ter as revelações do Espírito Santo de Deus, e não dá para guardar só para a gente. Por isso nós estamos aqui, para compartilhar com cada um de vocês. Olha, dar o like, se inscreve no canal, você que não se inscreveu, e ative o sininho, coloca para todas. Aí do lado na sua tela está escrito todas. Assim que você tocar no sininho está escrito todas. Você então clica e coloca para todas, porque todas as vezes que a gente colocar uma mensagem nova aqui no canal, o YouTube vai estar avisando você. Olha, mais uma vez eu agradeço de todo o meu coração. Quero dizer que é uma alegria tremenda poder estar compartilhando com vocês a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Um grande abraço a todos vocês. Graça e paz.